Bom dia, turma. Na aula de hoje, nós vamos aprender como que a gente faz para calcular a área total de um prisma. A figura 1 está mostrando um paralelepípedo retângulo em que A e B são as medidas dos lados do retângulo da base e C a medida da altura. E a figura 2 representa a planificação da superfície desse paralelepípedo. Então, o que a gente está vendo aqui? Prisma, como nós já vimos, ele tem duas bases, né? E essas bases são formadas por retângulos, que tem 4 lados. Então, quantas faces laterais esse prisma vai ter? 4, né? Porque a quantidade de lados que tiver a base vai ser a mesma quantidade de faces que ele vai ter na sua lateral. Então, esse paralelepípedo, quando a gente abre ele, a gente vê o seguinte, que tem 2 retângulos em relação à base e 4 retângulos que está na sua superfície lateral. E aí, se a gente for calcular a área de cada retângulo, né? Lembrando que a área é base vezes a altura, né? Então, esse primeiro retângulo aqui, vou chamar a área dele de A1. Então, ele tem A e B, né, como dimensões. Então, como é que seria a área A1? Seria o quê? A vezes B. O segundo retângulo eu estou chamando de A2, né? As dimensões dele vai ser A por C. Então, se eu for calcular a área dele, vai ser A vezes C. Já esse terceiro retângulo aqui, as dimensões são A e B. Então, na hora que eu for calcular a área dele, vai ser A vezes B. Esse outro retângulo aqui, as dimensões dele são A e C. Então, quando eu for calcular a área, vai ficar A vezes C. Vamos agora analisar as bases, né? Esse retângulo aqui que está na base, as dimensões são B e C. Então, na hora que eu for calcular a área, vai ser B vezes C. E a última face, né, a última base que está aparecendo aqui, tem dimensões também B e C. Então, a área desse retângulo seria B vezes C. Então, para calcular a área total, aí a gente chama de A maiúsculo e um Tzinho aqui. Né? Basta a gente somar a área de todas essas superfícies. Então, a área total vai ser igual a AB mais AC mais AB mais AC mais BC mais BC. Então, a área total vai ser igual. Quantas vezes apareceu o AB, ó? 2 vezes, né? Então, vai ficar 2 vezes AB mais. O AC também apareceu, ó, 2 vezes. Então, vai ficar mais 2 vezes AC mais o BC apareceu, ó, 2 vezes BC. Então, se a gente deixar esse 2 em evidência, né, deixar o termo comum em evidência, a área total vai ser igual a 2 vezes, aí aqui dentro vai vir AB mais AC mais BC. Então, essa aí é a fórmula da área total desse paralelepípedo retângulo. Agora, nós vamos ver como que a gente faz para calcular a medida da diagonal desse paralelepípedo. Então, observe o seguinte, que no paralelepípedo da figura a seguir, sejam D, essa medida aqui que eu chamei de D, a medida da diagonal do paralelepípedo, e D1, que é essa outra medida aqui, a diagonal da base desse paralelepípedo. Então, observe que os triângulos, né? BAD, BAD e o triângulo D'DB, D'DB são retângulos, né? Porque tem um ângulo aqui de 90 graus. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos analisar aqui essa base. Vamos calcular quem é o D1 primeiro.
né? Se vocês observarem, o D1 está fazendo papel aqui da hipotenusa desse triângulo aqui, né? E essa medida aqui é a mesma que essa, que é B. Então, basta nós aplicarmos Pitágoras, né? Então, hipotenusa ao quadrado, então eu vou ter D1 ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, D1, que é a diagonal da minha base, vai ser igual a raiz quadrada, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nós já calculamos o D1. Agora que nós temos quem é o D1, nós podemos analisar esse triângulo que está aqui dentro, ó. E aí, vamos achar a fórmula para achar a diagonal desse paralelepípedo. Então, esse lado aqui a gente chamou de D, que é a diagonal do paralelepípedo. Esse lado aqui mede a mesma coisa que esse aqui. Se esse aqui a gente chamou de C, aqui também vai ser C. E essa outra medida aqui vai ser o D1. Então, vamos aplicar Pitágoras também, ó, hipotenusa ao quadrado, então D ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, D1 ao quadrado mais C ao quadrado. Só que o D1 a gente já conhece, então a gente vai substituir. Então, D ao quadrado vai ser igual. No lugar do D1, eu vou colocar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui está sendo elevado a 2, mais C ao quadrado. Então, aqui eu posso cortar essa raiz com expoente 2. Então, o que vai sobrar? Ó, diagonal ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, agora, finalmente, nós vamos chegar na fórmula que nos proporciona calcular a medida da diagonal. Então, diagonal vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa é a segunda formulazinha que nós estamos vendo na aula de hoje. Agora, nós vamos ver a última fórmula em relação ao paralelepípedo, né, que é o cálculo do volume. Se nós observarmos, essa medida aqui dessa aresta mede 5 unidades de comprimento. Essa outra medida aqui, 2 unidades de comprimento e a altura, 3 unidades de comprimento. Volume é a mesma coisa que a medida da superfície. Então, se nós observarmos aqui, a gente tem que ver quantos cubinhos desses cabem dentro desse paralelepípedo, né? E aí, nós observamos que vão ter 30 cubinhos aqui dentro. O que significa isso? Que o volume desse paralelepípedo, ele vai ser calculado através da multiplicação dessas 3 dimensões. Então, se a gente pegar aqui 5 vezes 2 vezes 3, isso aí vai me permitir achar o volume desse paralelepípedo. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30, né? Unidades de comprimento ao cubo, né? Porque é unidade de volume agora. Então, o que a gente observa? De um modo geral, se as medidas das 3 dimensões de um paralelepípedo retângulo são os números inteiros que a gente pode chamar por A, B e C, né? Se eu tiver aqui um paralelepípedo. Aí eu falo que essa medida aqui mede A, essa medida aqui mede B e essa medida aqui mede C, né? Então, de uma forma geral, o volume desse paralelepípedo é a multiplicação dessas 3 dimensões. Então, vai ficar A vezes B vezes C. Para finalizar a aula de hoje, vamos ver também sobre o cubo. O cubo é um caso específico de um paralelepípedo, sendo que o cubo é um paralelepípedo onde todas as suas dimensões são iguais. Então, por exemplo,
se a gente quer calcular a área total de um cubo, né? Se a gente for ver a planificação do cubo, vão ser 6, né? Que é o cubo aberto, vai nos fornecer, ó, 6 quadrados. Até que pode ser. Aí ele está chamando as arestas de A. Então, qual seria o volume, o volume não, a área desse quadradinho aqui? A vezes A, que é A ao quadrado. Então, todos vão ter a mesma medida de área, né? Então, aqui vai ser A ao quadrado, aqui A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado e A ao quadrado. Então, a área total desse cubo vai ser igual, como ele tem 6 quadradinhos, né? Ele é composto por 6 quadrados, então vai ficar 6 vezes A ao quadrado. Bem simples, né? Vamos ver agora a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, a gente está representando por essa letra D aqui. Esse lado aqui, ó, é o mesmo que esse, mede A. Esse outro lado aqui é a diagonal da base, tá? Então, vou chamar de D'. E aqui eu tenho um ângulo reto. E aí, para eu achar a diagonal do cubo, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Lembrando que esse D' aqui, que é a diagonal da base, a gente tem como descobrir, né? Diagonal da base, então, ó, aqui eu vou ter D ao quadrado, vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, porque aqui também vai aparecer um outro triângulo retângulo, tá? Então, vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, a diagonal da base nada mais é do que a raiz quadrada. A ao quadrado mais A ao quadrado vai ficar 2A ao quadrado. Então, agora que eu já tenho, né, quem é o D', vou aplicar Pitágoras aqui para eu achar a diagonal do cubo, né? Porque se a gente for resolver mais isso aqui, ó, o D' vai ser igual. Esse A ao quadrado, a gente consegue tirar ele de dentro da raiz, então vai ser A raiz de 2. Essa é a fórmula da diagonal da base do cubo. Agora, da diagonal do cubo, eu vou ter D ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui vai ficar A ao quadrado mais A. Vou colocar do jeito que estava antes, que fica melhor para mim. Raiz de 2A ao quadrado, isso aqui elevado a 2. Então, diagonal do cubo, né, vai ficar A ao quadrado. Esse expoente 2 eu posso eliminar com a raiz, então vai ficar mais 2A ao quadrado. Somando isso aí, ó, eu vou ter que a diagonal do cubo, né, vai ser igual a ao quadrado mais 2A ao quadrado, 3A ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual a raiz de 3A ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual. Esse A ao quadrado a gente pode retirar de dentro da raiz, então vai ficar A raiz de 3. Então, essa é a fórmula da diagonal do cubo, né? A raiz de 3. A fórmula da diagonal da base, A raiz de 2. E a área total desse cubo, 6A ao quadrado. E aí, para finalizar, a gente tem que calcular agora o volume desse cubo, né? Então, agora, para calcular o volume do cubo, basta, é a mesma ideia do paralelepípedo, porque esse é um paralelepípedo especial. Basta nós multiplicarmos as 3 dimensões. Então, o volume vai ficar A vezes A vezes A. Então, o volume do cubo vai ser igual a A ao cubo. Então, essa é a última formulazinha que nós vamos ver na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só perguntar lá na plataforma. Até a próxima aula.